Jeremias 29:13, depois Salmos 42, versículo 1 e 2. Quero pregar sobre buscando mais a Deus. Diz assim o texto sagrado, toda a igreja leia comigo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Agora Salmos capítulo 42, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, toda a igreja: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Queridos, buscar mais a Deus. Algumas considerações têm que ser feitas antes de entrar no cerne da mensagem. Primeira consideração: não estamos falando em buscar mais a Deus devido às nossas necessidades. Tipo assim, eu vou buscar a Deus porque eu estou precisando de algo. Não é isso que eu estou pregando nesta noite. Eu vou buscar a Deus porque eu quero que Deus faça algo por mim. Não é isso. Mas nós estamos falando de buscar mais a Deus devido àquilo que Ele é. Não estamos falando em buscar mais a Deus devido às nossas necessidades ou o que Ele faz por nós, mas buscar por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Quando eu busco a Deus por aquilo que Ele faz, o dia que Deus não fizer, eu abandono Ele. Quando eu busco a Deus por aquilo que Ele faz, o dia que Deus decidir não fazer, eu vou me distanciar dEle. A maior igreja do mundo é a igreja dos desviados. Por que uma pessoa desvia? Porque ela pede algo para Deus e Deus não faz. Então ela começa a distanciar da igreja. Quando assusta, está desviado. Agora, quando eu busco a Deus por aquilo que Ele é, se Deus fizer, eu estou com Ele. Se não fizer, eu continuo com Ele. Se a porta abrir, eu estou com Ele. Mas se a porta não abrir, eu continuo com Ele. Quando eu tenho esse entendimento, a minha vida muda. Tem 25 anos que eu sou cristão. E durante 25 anos eu nunca esfriei na fé. Porque eu não estou com Deus por aquilo que Ele vai fazer por mim, mas eu estou com Deus por aquilo que Ele é para mim. Segunda consideração importantíssima: buscarmos mais a Deus para aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. É um ato de aproximação, aprofundar relacionamento com Deus. Terceira consideração: buscar mais a Deus é um ato da nossa vontade, do desejo do nosso ser. Repara os dois textos que nós lemos. Não é um ato de soberania de Deus, mas sim do nosso livre-arbítrio. Não tem como você falar comigo: pastor, ora para mim para eu buscar mais a Deus. Deus não vai obrigar ninguém a buscá-lo. Deus não cria ninguém como robô. Mas vem o livre-arbítrio. Eu busco a Deus porque eu quero. Eu busco a Deus porque eu quero me aproximar dEle. Porque se Deus usasse da sua soberania e obrigasse todo mundo a buscá-lo, ninguém estaria com Deus porque ama. Mas só estaria porque Deus está obrigando. Uma coisa a ser considerada a mais: buscar mais a Deus, porque só nele a criatura se completa. Só nele encontra o verdadeiro sentido da felicidade. Tem pessoas que ela não tem algo e ela pensa assim: o dia que eu tiver, eu vou ser feliz. Aí ela conquista aquilo, mas não conquista a felicidade. Os solteiros dizem: ao dia que eu casar, eu vou ser feliz. Casou, conversa com quem é casado, se o casamento fez ele se tornar uma pessoa mais feliz. Casamento não traz felicidade, mas Jesus traz felicidade. Casamento te completa. Aí o solteiro: aí o dia que eu puder fazer sexo, vai dar tudo bem na minha vida. A garotada: você está enganado. Tem que fazer sexo e não é feliz. O dia que eu comprar aquele carro. Tem gente que compra o carro do sonho, mas não é feliz. O dia que eu comprar aquela casa. O dia que eu tiver meu próprio negócio. Um funcionário de uma empresa de São Paulo com 200 funcionários,
Ele amarrou uma corda na varanda da empresa e se enforcou. Ser empresário não traz felicidade. Só existe uma pessoa que completa o ser humano. É Deus. É Deus. O peixe veio da água. A planta veio da terra. O homem veio de Deus. Quer matar o peixe, tira ele da água. Quer matar a planta, tira ela da terra. Quer matar o ser humano, tira ele de Deus. É só com Deus que encontramos o verdadeiro sentido da felicidade. Mas uma consideração importante: buscar mais a Deus requer uma atitude, uma mudança radical de atitude em relação ao padrão do relacionamento que estamos acostumados. Eu estou pregando sobre buscar mais a Deus. Eu preparei essa mensagem ontem. Nós vamos dar uma mudança radical no nosso relacionamento com Deus a partir de hoje, começando a nossa vida de oração. 40 dias de oração, 3 horas da madrugada. Tem que ter mudança. Eu não sei aqui se alguém ora todo dia às 3 horas da madrugada. Eu não oro. Eu vou começar mudando por mim. Eu vou orar 40 dias. Então, é uma mudança radical de atitude em relação ao padrão de relacionamento. Porque tem pessoa que se relaciona com Deus no raso. Mas quando eu vou buscar mais a Deus, eu tenho que decidir relacionar com Deus no profundo. Agora, já que nós estamos falando sobre relacionar com Deus, o que nos impede de relacionar com Deus? 3 coisas. Número 1, diga pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que Deus não te ouça. Mateus capítulo 7, verso 22 e verso 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segundo, o que me impede de relacionar com Deus? Falsa religiosidade. Mateus capítulo 15, do verso 6 até o verso de número 9, diz assim: e assim por causa da vossa tradição invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Esse segundo tópico, falsa religiosidade, me impede de me aproximar de Deus. É falar uma coisa e praticar outra. Nós vemos, eu tenho que falar, me desculpa se alguém se sentir ofendido, mas às vezes é ensinado que o sacerdote não pode casar, o sacerdote não pode ter uma mulher, uma companheira, e ele fala sobre isso, mas o que ele faz? Pega a criança e comete pedofilia. Isso é religião. Fala uma coisa, mas está vivendo outra. Terceiro, desobediência. Ela me impede de aproximar de Deus, de ter relacionamento com Deus, de buscar mais a Deus. João capítulo 15, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor Jesus dizendo. Então, o pecado, a falsa religiosidade e a desobediência me impede de buscar a Deus. Então, pastor, como se busca mais a Deus? Vou falar aqui coisas simples, não tem nada de novidade, mas que para você que é novo convertido vai te ajudar muito. E você que já é da fé há 10, 20, 30 anos, tem que ouvir para talvez voltar a praticar. Primeiro,
Fala comigo, orando mais. Orar é um relacionamento pessoal. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É uma vida de oração. Eu vim agora de tarde para o culto. Eu vim no carro orando. Não em voz alta, mas em pensamento. Senhor, prepara para que agora de tarde, agora de noite, seja tão bom quanto foi de manhã. Fala conosco, Senhor, que nós viemos te buscar mais. Marcos capítulo 1, verso 35. Olha o que Jesus fazia de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Eu estou falando de Jesus que nunca pecou, mas ele orava. Se Jesus que nunca pecou orava, como é que vai ser a nossa vida com Deus se nós somos pecadores? Se nós não orarmos, nós estamos lascados. Nós estamos ferrados. Nós não vamos conseguir buscar Deus. Segundo, como é que eu vou buscar mais de Deus? Adorando mais. Reconhecimento que Ele é Deus. Abraão era um homem de adoração. Abraão era um homem de altares. Romanos capítulo 4, verso 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Quando eu adoro, eu vou me aproximar de Deus. João capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem o adora assim. Terceiro, como é que eu vou buscar mais a Deus? Meditando mais na sua palavra. Somente a palavra de Deus é que vai me fazer conhecer a vontade dEle para a minha vida. João capítulo 5, verso 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a sua vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que eu vou descobrir a vontade do Pai? É meditando na palavra, é mergulhando na palavra, é estudando a palavra. Qual o problema dessa geração? É uma geração que não lê Bíblia, é uma geração que vem para o culto, mas não sabe nada de Deus, é uma geração que qualquer oba-oba leva eles, qualquer oba-oba faz a pessoa se perder, qualquer oba-oba tira da igreja, qualquer oba-oba leva a pessoa para o inferno. Por quê? Porque não tem palavra. Como é que eu vou buscar mais a Deus? Quarto lugar, oferecendo sempre o melhor para Deus. E isso envolve tempo, finanças e talento. Jó capítulo 1, versículo de número 5. E sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias, seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Como é o nosso tempo? Se eu quero buscar mais a Deus, eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que sacrificar o meu tempo. Tem pessoa, irmão, que não consegue ficar num culto de 2 horas. Quando está percebendo que vai dar a bênção apostólica, já quer ir embora. Como que uma pessoa dessa vai buscar a Deus? Quando estava no mundo, ficava num show 3 horas em pé. E agora está na igreja, se passou 15 minutos, não vai mandar sentar não? Como vai buscar a Deus assim? Finanças, não entrega o dízimo para Deus. Como que vai buscar a Deus? Não tem jeito.
Quando eu desobedeço a Deus, eu terei consequências. Deus é amor? É, mas Deus também é justiça. Se Deus tratar quem é fiel a Ele da mesma forma que Ele trata quem não é fiel, Deus seria injusto. Mas Deus não pode ser injusto. Quando eu tenho 2 filhos adolescentes, e é normal adolescente fazer alguma coisa, eu sou pai, o que eu faço? Dou um castigo, tiro o telefone. Você tira telefone de adolescente, eles ficam pianinho. Só devolvo depois que fizer tudo direito. Acabou. Eu dou um castigo. Assim é com Deus. A pessoa não é fiel, a pessoa não é dizimista. A pessoa, quando oferta o que não tem valor para ela. Você acha que Deus não vai dar um castigo? Você acha que Deus não vai entrar dizendo, deixa eu apertar aqui, deixa eu fazer perder alguma coisa, deixa eu apertar o parafuso? Só que tem gente que não se atina para isso. E alguns falam, é o diabo. Não, pode ser Deus mesmo fazendo. Tem que sacrificar as finanças, ser fiel. Talento, o que você faz com o seu talento? Onde é que Deus tem sido adorado com o talento? Se eu quero buscar mais a Deus, em quinto lugar, como se busca mais a Deus? De todo o coração, voltado com prioridade para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mateus capítulo 22, verso 37. Respondeu Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E um texto conhecido de todos, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu quero buscar mais a Deus, eu tenho que entender que buscar é um ato concreto. Buscar é uma atitude. Se eu quero buscar mais a Deus, eu tenho que pensar. O meu pensamento comanda as minhas ações. Se eu quero buscar mais a Deus, em sexto lugar, eu tenho que buscá-lo usando cada vez mais a minha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se eu não uso a minha fé, eu não vou me aproximar de Deus. Pastor, eu não acredito em nada. Orar 3 horas da madrugada, eu não acredito. Fazer projeto de vida, eu não acredito. Não acredita não? Então você só vai se distanciando. Para se aproximar de Deus, tem que crer nele. Sétimo, como é que eu vou me aproximar de Deus? Vindo mais à casa de Deus. Olha aqui por gentileza, irmãos. Estamos vivendo uma onda maligna, que algumas pessoas, eu volto a dizer, que não têm entendimento bíblico, começam a soltar na internet. Eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim, eu não preciso ir mais de igreja, eu sou a igreja. Igreja é lugar que tem gente que faz coisa errada, lá tem pecador, eu não vou mais que eu me decepcionei. Se decepciona no trabalho e continua trabalhando, se decepciona na escola e continua estudando, se decepciona no casamento e continua junto, se decepciona no bairro e continua morando no bairro. Aí quando se decepciona com alguma coisa na igreja, vai sair da igreja? Que conversa é essa? Igreja é um local insubstituível, porque foi Jesus quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a reunião, é o ajuntamento de membros interdependentes que eles se unem. E quando esses membros se unem, se forma o corpo de Cristo. Pega o teu braço, pega a tua mão, que é um membro do teu corpo, corta a tua mão, diga para o seu irmão, corta a tua mão,
Deixa só ela lá, pode ficar que você fica aqui, filha. Fica aqui, fica aí. Senão você vai muita gente, atrapalha. Diga para o seu irmão, corta a sua mão. Fala para ele, corta a sua mão. Vamos ver se ela vive. Vai viver? Nunca. Por quê? Porque a sua mão, faz assim, a minha mão. Vamos lá, toda a igreja, a minha mão é um membro do meu corpo. Diga, se o meu corpo vive sem a minha mão, mas a minha mão não vive sem o meu corpo. Aqui é a igreja. Se você sair amanhã da igreja, a igreja continua, porque a igreja vive sem você. Se amanhã eu sair dessa igreja, a igreja aqui continua, porque a igreja vive sem eu sou um membro. Mas se você sair da igreja, você não vive sem igreja. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona. Eles iam para onde, irmãos? Para o templo. Eu tenho célula na minha casa toda terça-feira. E olha que ali parece até uma igreja que vai mais de 60 pessoas, que é um monte de gente. Mas a célula na minha casa não substitui a igreja. A reunião não substitui a igreja. O assistir pela internet não substitui a igreja. De vez em quando alguém manda para mim, pastor, não fui no culto não, mas assisti pela internet. A pessoa está achando que ela assistir pela internet fez com que ela participasse do culto normalmente. Nunca. Aqui é o corpo de Cristo reunido. Aqui é o corpo de Cristo junto. Aqui é o corpo de Cristo voltado no mesmo propósito. Olha o que diz Lucas capítulo 19, verso 45. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam. É bom, eu coloquei esse texto para eu trazer uma explicação para a igreja. Uma vez um pregador da rádio, ele falou assim, não se pode vender nada no templo, não pode vender CD, DVD, livro, isso não pode. Ele usou esse texto como base. Deu vontade de eu entrar na rádio e explicar aquele moço. Que isso aqui, irmã, é bom prestar atenção aqui no altar, isso aqui fala que o altar de sacrifício era aqui. E as pessoas traziam o sacrifício perfeito para Deus, como uma pomba, como um carneiro, como uma ovelha, e não poderia trazer nenhum sacrifício com defeito. Aí no pátio da entrada do templo, está tudo bem aí? Já tem alguém cuidando, o Maurício está aqui cuidando dela, que o Maurício está aí, o enfermeiro está cuidando, deixa ali, fecha a porta que é melhor, fecha que é melhor, que deixa ele estar cuidando dela. Já está fechado? Então tá beleza. Então olha aqui, eu estou aqui, mas estou ligado de tudo, viu? Olha aqui para mim. Então, o que acontece? Ali era o pátio. E ali as pessoas ficavam do lado de fora. Quando alguém trazia uma pomba ou trazia um carneiro, as pessoas do lado de fora diziam, deixa eu ver a pombinha. Ih, está com a asa quebradinha. Ih, está com a pata meio bichada. Vamos trocar aqui, eu tenho uma melhor, você só me dá um dinheiro de troco. Aí trocava. Aí chegava o outro, com uma pomba, com uma ovelha, aí dizia, ih, está com problema, você não pode levar para o altar de sacrifício coisa animal com defeito. Vamos trocar aqui. Aí pegava aquele defeituoso e trocava. Ludibriava as pessoas. Aí Jesus chegou e falou, vamos acabar com isso aqui. Esse é o contexto desse texto. O templo. Atos capítulo 22, verso 17. Diz assim, vamos toda a igreja ler comigo, 1, 2 e... Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, levanta a mão e diga assim comigo, o templo é um lugar sagrado. Se eu vou buscar mais a Deus, eu tenho que ir no templo. É impossível uma pessoa que vem na igreja só domingo buscar mais a Deus. Eu vou repetir. Quando você era religioso, eu lembro quando eu era religioso, eu ia na igreja domingo de manhã, eu não sabia nada que acontecia, mas eu ia lá e eu dizia, eu tenho uma fé, eu vou na igreja. Eu nem sabia o que acontecia. Me fala o que é que o sacerdote falava, que eu não sabia falar nada no final. Mas eu era religioso. Se você vem na igreja só domingo, me desculpa, mas você não busca a Deus da maneira correta.
Eu vou repetir olhando no seu olho. Se você vem na igreja só domingo, você está lascado, está ferrado, porque você não busca a Deus da maneira correta. Porque tudo para você é prioridade, menos a casa dele. Porque você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para ver Netflix, você tem tempo para comer alguma pizza, você tem tempo para tanta coisa. Mas você não tem tempo para tirar 2 vezes por semana, para estar no templo cultuando a Deus. Você está distante de Deus, não está nem sabendo. Como que eu vou buscar mais a Deus? Em 8º lugar, honrando a autoridade e agindo com lealdade. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso é muito forte, Daniel. Vamos toda a igreja ler comigo? Vamos lá, 1, 2 e... lembrai-vos que vos falaram a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu tenho que entender esse princípio para buscar Deus, porque se eu não consigo honrar o meu líder espiritual que eu vejo, como é que eu vou honrar Deus que eu não vejo? Mas qual que é o problema de muita gente? Deixa qualquer um pôr a mão na cabeça dele, deixa qualquer um orar por ele, deixa qualquer um enganá-lo, irmão, para pôr a mão na minha cabeça, é só quem eu conheço e que é melhor do que eu. Por que, pastor, se eu é metido? Não, é porque eu estou na Bíblia. Eu tenho que imitar a fé daquela pessoa. Eu tenho que querer ser como ela é. Não vem, não. Ah, pastor, tem uma irmãzinha ali de oração, passa muita dificuldade, ela quer orar para o senhor. Não vem orar para mim, não. Põe a mão na minha cabeça, não. Porque eu não quero passar a dificuldade que ela passa. Eu quero imitar a fé dela. Para eu romper como ela rompe. Para eu vencer como ela vence. Para eu fluir como ela flui. Mas tem gente que não sabe nada de Bíblia. E fora aqueles que gostam de ser enganado, né? Desculpa, mas isso é Valadares. Eu estou aqui, tem 17 anos. Eu nunca vi uma cidade, eu prego no Brasil inteiro. É um espírito nessa cidade, tipo assim, me engana que eu gosto. É um espírito que ronda Valadares. E vou explicar. É um tal de gente orando, é a irmã Raul X, é o irmão Kodak, é o irmão Vetudo. Aí vai lá, vamos lá na irmã Kodak, vamos lá. Aí quando chega a irmã Kodak, ela vai ter que revelar, ela é obrigada. Onde é que está na Bíblia que alguém é obrigado a revelar alguma coisa, minha gente? Não tem isso na Bíblia. Aí chega lá. Vem cá. Me pedir oração. Eu não vou contar nada da minha vida. Não vou contar nada da minha vida para a senhora, não. Mas me revela, por favor. Mas me revela, por favor. Aí ela vai revelar. Estou te vendo numa luta, viu? Ei, o negócio ficou feio pro seu lado, hein? Mas Deus vai entrar com livramento. Quem contou para a senhora? Quem contou para a senhora? Ninguém sabe dessa luta. Ninguém sabe dessa luta. É a mesma história. Armaram contra você. Ou então aqui, ó. Ih, estou te vendo em outras terras. É meu sonho para os Estados Unidos. É meu sonho para os Estados Unidos. Não contei isso para ninguém. Não contei isso para ninguém. Senta lá. E por aí vai. Aí é o famoso engana que eu gosto. É o famoso engana que eu gosto. É o famoso engana que eu gosto. Aí, essa pessoa, você pode imitar a fé dela? Você quer viver da maneira que ela vive? Estou perguntando, você quer? Geralmente não tem nada, geralmente é lascado, geralmente é ferrado, geralmente é uma pessoa que não tem pastor, não tem igreja, não devolve dízimo em lugar nenhum. E tem gente lá,
põe a mão na minha cabeça, ora por mim. E aí, eu estou falando de Valadares. Eu vejo essa praga nessa cidade. Todo dia eu vejo alguém decepcionado, triste, mas eu vou e falo, você gosta de ser enganado? Eu tenho 25 anos que eu sou crente. Eu nunca fui atrás de ninguém para me revelar. Tem 25 anos que eu sou crente. Eu estou revelado, sabe onde? É na palavra. Aí gente fica doente. Enquanto eu fico igual um burro aqui pregando, e outros homens de Deus pregando, se alguém vira e fala assim, eu estou vendo isso e isso na sua vida. Aquele que falou uma abobrinha, parece que é mais de Deus do que eu que estou pregando a palavra. Aquele que falou um engano que eu gosto, parece que é o espiritual. E eu que prego a palavra, sou o carnal. Onde é que está isso na Bíblia, gente? Vamos ler de novo. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falavam da palavra de Deus. Imitai a fé do seu pastor, atentando para a sua maneira de viver. O meu pastor é mais bem sucedido do que eu. O meu pastor, ele é um exemplo para mim. O meu pastor, ele se chama pastor Jerônimo, é vencedor, é abençoado, é homem de Deus. Eu já pensou eu ficar agora, se eu preciso de alguma coisa, eu vou atrás dele. Eu vou ficar agora ligando para um monte de irmão, ora por mim, revela aí, fala isso, fala aquilo. Me mostra quem vence na vida assim. Eu estou pregando Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Se eu quero buscar mais a Deus, olha o que a Bíblia diz. Os anciãos que governam bem sejam todos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino da palavra. Infelizmente, o que nós vemos? Muitos que honram mais essas pessoas que não têm compromisso com Deus, que arrumam uma boquinha de orar para os outros, ganhar um trocado para pagar a conta de água, a conta de luz, ganhar uma cesta básica. E infelizmente, tem homens de Deus aí, porque não tem coragem de falar a verdade como eu tenho, que sofre, porque não doutrina a igreja como eu estou doutrinando vocês aqui hoje. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Eu estou pregando Bíblia. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor do Senhor. Se eu quero buscar mais a Deus, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que imitar a fé dele. Eu não posso deixar qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça, porque o que aquela pessoa tem passa para você. Se ela tem miséria, a miséria te pega. Se ela tem mentira, a mentira te pega. E vai passando de geração em geração. É o que mais vemos. E parece que esse povo me procura. Sexta-feira eu vindo para a igreja de tarde. Aconteceu um probleminha no meu carro, eu parei assim. Aí veio num sol quente, 2h30, de terno e gravata. Varão, tem algo de Deus. Eu falei, fala. Ele foi falando. Quando eu falei assim, quem é o seu pastor? Ah, não, negócio de pastor não decepcionei muito com a igreja. Você devolve dízimo onde? Não, devolve dízimo também não. Você toma ceia onde? No monte. Eu falei, cria vergonha, rapaz. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Vim revelar, profetizar. Você não tem igreja, você não tem pastor, você não devolve dízimo. Você está em pecado, rapaz. Procura uma igreja. Procura um pastor. Se submeta a alguém. Cumpra a palavra. Uma irmã aqui da igreja. Irmã da igreja. A irmã dela teve aniversário na igreja dela e chamou ela para ir, ela foi. Chegando lá, ela foi revelada. A pastora da igreja falou, Deus está mandando você me arrumar 3 mil reais. E Deus disse que é para eu te pagar 6 parcelas de 500. A irmã aqui da igreja, na inocência, uma senhora, falou, tá bom.
Foi lá, sacou os 3 mil, levou para a pastora no outro dia, venceu a primeira parcela. O Deus que falou que a pastora ia pagar já não falou mais nada. E já se passaram 1 ano. E a pastora de uma igreja é boa, tem 300 pessoas da igreja dessa pastora Enrolation. Que eu falei para a irmã, falar para a irmã dela que levou ela, falou assim: o meu pastor Flamarion mandou avisar a senhora pagar a minha irmã. Porque se a senhora não pagar, ele vai colocar um processo na senhora. Eu já acionei aqui a doutora Olimpo, que é advogada da igreja. Se ela não pagar essa irmã da igreja, a doutora Olimpo vai entrar com um processo contra ela. Por quê? Se a pessoa quer fazer coisa errada, que faça para lá. Mas não põe o nome de Deus, não, que eu fico doido, irmãos. Eu tenho ciúme de Deus. Eu tenho ciúme da palavra de Deus. Quer roubar, que rouba. Quer matar, que mata. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quer. Mas põe o nome de Deus. Deus está mandando você me emprestar 3 mil reais. E Deus falou que é para eu te pagar 6 parcelas de 500. Oh, meu Deus do céu. Diga para o seu irmão, isso é Valadares. Fala para ele aí. Eu não vejo essas coisas por aí, não. Só acontece isso aqui em Valadares. Imagina. Se pediu, meu irmão, quem pode ajudar com 3 mil reais? Amém, glória a Deus. Eu posso, pastor. Então tá bom, dá oferta, acabou. Mas falar que Deus mandou emprestar 3 mil e que Deus mandou pagar 6 parcelas de 500 e quando venceu, Deus não pagou? Mentira. Usando a palavra, usando a Bíblia. Deixa eu sair desse ponto aqui logo. 9. Como é que eu busco mais a Deus? Buscar mais a Deus não é um ato esporádico, mas contínuo, que requer disciplina em tudo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Só na última parte diz assim, ó. Não tudo. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelho, orava, dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Fala comigo, ele costumava orar. É um ato contínuo, porque tem gente que é assim, ó. Aceitei Jesus. Oh glória. Oh maravilha, glória a Deus. Conta comigo, igreja. Pastor, conta comigo. Irmão, conta comigo. Oh, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Aí posta na rede social, versículo bíblico. Aí passa 90 dias. E vai descendo, vai na boca da... Aí começa a descer na garrafa. Aí começa a ir para show mundano. Mas estava crente esses dias aqui, ó. Estava na presença de Deus. Estava com Jesus. Aí possa bebendo. Estou bebendo todas. E possa cantando. Vai para show. O pau quebra. Passa 40 dias. Oh, Jesus, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Nunca mais eu tomo cachaça. Nunca mais eu canto música mundana. Nunca mais eu vou fumar. Acabou. Estou com Jesus. Ô pastor, deixa eu ajudar alguma coisa na igreja, pastor. Falei, calma, irmão, tem que dar pelo menos uns 6 meses que você está firme. Não, deixa eu ajudar. Eu estou sentindo de ajudar. E pá. Depois de 60 dias, o Satanás entrou de novo. Eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de nada. Eu não quero... Quer buscar Deus? Constância. Eu não estou dizendo que você não pode errar. Eu erro sempre. Eu peco. Mas uma coisa é você pecar por acidente. E outra coisa é você já planejar uma vida errada. Você pecou, você errou, caiu, peça perdão, levanta e segue a vida. Mas tem pessoa que ele quer viver do mesmo jeito. Vamos agora para a parte melhor. Deixa eu até tomar uma água aqui. Resultado de se buscar mais a Deus. Primeiro, você vai encontrar, dá glória a Deus à igreja. Isaías capítulo 64, versículo de número 4.
Isaías 64, verso 4, o Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que opera em favor daquele que nele espera. Se você busca a Deus, o resultado é: se prepare, porque você vai encontrá-lo. Em segundo lugar, se você busca Deus, Ele vai agir em seu favor. Jeremias capítulo 29, verso 11 e verso 14 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E no verso 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, Ele vai te achar, Deus, Ele vai te encontrar, Deus vai agir em seu favor. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido, o favor de Deus vai te alcançar nessa noite. Terceiro, quando eu busco a Deus, o resultado é: Deus ouve nossa oração em um nível diferenciado. Daniel recebeu uma resposta rápida. Daniel respondeu uma resposta antes de terminar a oração. Quando eu busco mais a Deus, Deus vai te responder de uma maneira diferenciada. Quem crê, dá glória. Quando eu busco a Deus, em quarto lugar, eu vou receber revelações exclusivas. Deus vai falar comigo, Deus vai ministrar no meu coração, Deus vai falar dentro de mim. Quantas vezes eu estou andando e Deus fala coisa comigo? Quantas vezes eu estou em algum ambiente e Deus fala coisa comigo de forma nítida, como se fosse uma pessoa sussurrando algo em meu ouvido? Gênesis capítulo de número 18, verso 17, e disse o Senhor: eu vou ocultarei eu a Abraão o que faço. Deus revelava coisas para Abraão. Eu profetizo que Deus vai te revelar coisas. Quem recebe da glória. Quinto, resultado de quem busca a Deus: você vai ter um relacionamento diferenciado. Espera aí, pastor, Deus trata alguém de maneira diferente? Trata. Pastor, Deus faz acepção de pessoas para salvação? Não. Mas para viver aqui na terra, Ele tem relacionamento diferenciado. E eu te provo. Com Abraão, a Bíblia diz, fala comigo, Abraão, amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Moisés, o homem que falava cara a cara com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 10. E nunca mais, olha como é que Deus não faz tudo com todos. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Olha Jó, irmão. Jó, Deus deu testemunho para o diabo sobre Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Daniel foi um homem muito amado e desejado. Quando eu busco a Deus, em sexto lugar, o resultado é: Deus se aproxima de nós. Fica de pé, por favor. Aqui está Deus. Eu posso me aproximar de Deus, mas agora, aqui estou eu. Outra coisa é quando Deus se aproxima de mim. Eu quero declarar, querido, Deus vai se aproximar de você. E por último, fica de pé no seu lugar, por gentileza. Abra as mãos assim. Quando eu busco a Deus, o sétimo e último resultado para encerrar é: estarão para sempre com o Senhor. Vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar pelo nome. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando eu busco a Deus,
eu vou viver com Deus em toda a eternidade. Quem vai buscar mais a Deus aqui, dão glória. Eu quero orar por você agora. Eu não vou chamar todo mundo à frente, mas eu queria que as irmãs viessem diante do altar, por favor. E quem está na galeria, os irmãos permanecem de pé, e as irmãs vêm diante assim desse parapeito, por favor. Aleluia, Deus. Nós vamos orar agora. Oh, Senhor. Não saia ninguém, por gentileza, tá, irmãos? Estou vendo ali, irmão, não sai não, irmão. Por favor, sai não. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar.